Como lidar com os anseios do homem vazio? Jesus nos ensina, primeiro, trabalhe pelo que realmente importa. Algumas perguntas são feitas aqui. A primeira é: mestre, quando o Senhor chegou aqui, Jesus sabia o que se passava naqueles corações. Então Jesus direciona a atenção dos judeus, que estavam interessados apenas nas coisas terrenas, e não nas realidades espirituais, que são mais importantes para a nossa vida. E a segunda pergunta é: o que faremos então, Senhor? Se o Senhor está falando que a gente tem que trabalhar pela comida que não perece, pela comida eterna, a obra do Senhor, o que faremos então, Senhor, para realizar a obra do Senhor? Jesus disse: creia naquele que me enviou. Jesus estava dizendo o seguinte: não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos para Deus, mas pela fé que depositamos no Filho de Deus, que fez tudo por nós. O ensino do Evangelho de João é que a salvação é inteiramente pela graça, é o dom gratuito de Deus. E nós precisamos sim pregar o Evangelho, viver as coisas eternas, porque é isso que move os nossos corações. E assim, nós vamos ficar saciados, porque quando nós fazemos a obra de Deus, Deus está trabalhando em nós. Eu estava agora em viagem, e eu passei por uma cidade chamada Dubai. Eu nunca fui, é um lugar lindo, talvez muitos irmãos tiveram a oportunidade de estar nesse lugar tão lindo. Eu sei que lá é proibido de pregar o Evangelho, mas eu preguei. Nós estávamos passeando com algum grupo de pastores, e a gente estava andando num lugar, até que eu cheguei num lugar lá e falei assim: você pode carregar para mim? Eu gastando inglês lá, né? Carreguei. O nome daquele rapaz era Mohamed. Eu comecei a falar para ele de Jesus. Mas pastor, se alguém chegasse ali, você poderia ser preso. Eu falei: poderia. Mas eu não vou perder a oportunidade de falar do amor de Deus e correr o risco pela causa de Cristo Jesus. E quando a gente fala, eu comecei a falar do amor de Jesus, ele: tá bom. E a gente leu o texto de João para ele. Lemos o texto de João 3, ele não aceitou Jesus. Tudo bem, mas a minha parte eu fiz. E a nossa parte nós precisamos fazer. E quando Jesus fala: olha, trabalhe por aquilo que realmente importa, creia no Filho de Deus, nós estamos trabalhando por algo que é algo muito maior do que a gente. É o Evangelho, é Cristo Jesus. Meus irmãos, e a gente pregou mesmo. Depois nós conversamos com alguns irmãos, as irmãs falaram: gente, vocês são doidos, vocês pregaram nesse lugar, esse lugar não pode pregar. Nós pregamos sim. E a gente falou. Eu falei para ele: Jesus mudou minha vida. Eu falei: Jesus mudou minha família. Jesus mudou minha história. Jesus mudou tudo que eu tenho. Ou seja, nós precisamos testemunhar do amor de Jesus em todos os lugares a qual a gente passar. Tem pessoas que estão colocando sua vida inteira em um trabalho e não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para lazer, para amigos, para as coisas de Deus. Não estou dizendo que o seu trabalho é importante, não. Mas ele não é o foco principal da sua vida. O foco principal da sua vida é Deus. O verdadeiro sentido da vida só se dá quando o homem trabalha para Deus. Tem gente que diz assim: não, pastor, deixa eu primeiro terminar meu mestrado. Pastor, deixa eu primeiro me casar, porque eu estou vendo as coisas do casamento. Quanta gente já falou isso para mim? Não, pastor, eu estou vendo agora as coisas do meu noivado, estou vendo os docinhos, lacinho, a festa, isso é mais importante. Depois, pastor, depois que eu me casar, aí sim eu vou fazer a obra de Deus. Aí depois quando trabalha, depois quando casa, não, pastor, agora a gente está se preparando para o filho, então eu não posso fazer, eu não posso liderar uma célula, eu não posso supervisionar, eu não posso dar de pessoas. Aí depois, quando Deus dá o filho, eu falo: não, pastor, mas agora que Deus deu o filho, tem que cuidar, é criança, é difícil para eu visitar a célula com o filho. E começa a adiar as coisas de Deus, e não vive o propósito de Deus, mas ainda há anseios na alma. Ainda há um vazio na alma. Porque Jesus estava dizendo
para a gente trabalhar por aquilo que realmente importa. Até quando você vai adiar a obra de Deus? Até quando você vai continuar dando 1000 desculpas para cumprir e se alistar para este exército maravilhoso? Cristo Jesus, a esperança da glória. Segundo, como lidar com os anseios do homem vazio? Creia que Jesus é o único que pode saciar você. No verso 30 ao verso 46, há uma terceira pergunta dos judeus. Só que essa pergunta agora, ela é dupla. Diz assim: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? E argumentam: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, Deus lhes deu pão do céu para comer. Mas Jesus agora, a sua resposta ela é enfática. Diz assim: não foi Moisés que deu a eles o pão do céu. Jesus estava explicando para eles: pois o verdadeiro pão do céu lhes é concedido pelo Pai. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro, mas aquele que desceu do céu é que dá vida ao mundo, Jesus. Eles pediram um sinal para Jesus. Eles estavam lembrando dos milagres que Deus deu por intermédio de Moisés, no templo do deserto. Depois de perguntarem 3 vezes a Jesus, os judeus fazem um pedido agora para Jesus. Eles falaram assim para Jesus agora: Senhor, dá-nos esse pão. E Jesus agora faz uma declaração aberta. Ele diz: eu sou o pão da vida. E Jesus agora emenda com uma solene promessa: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus estava pedindo agora para o seu auditório uma atitude. É preciso ter fé. A religiosidade desse povo estava impedindo de viver uma vida com Jesus. Os ancestrais daquele povo comeram o maná do deserto, mas morreram. Mas porque Jesus não somente dá a vida, mas Ele é o pão do céu, a fim de todo aquele que comer deste pão não morra. Mas Ele não é apenas o pão da vida, mas o pão vivo que tem dentro de si. Jesus é a fonte da vida. Isso significa o quê? Aceitá-lo, assimilá-lo, apropriar-se desse Jesus. Porque quando nós comemos desse pão da vida, nos livramos dos anseios do homem vazio.